Você está pensando em trabalhar para uma empresa de fora do Brasil e está em dúvida se vai se encaixar com seu perfil? Qual que é a principal diferença? Pois nesse vídeo eu vou contar para vocês quais são as principais diferenças de trabalhar para uma empresa brasileira ou majoritariamente com brasileiros para trabalhar com uma empresa de fora do Brasil com a sua maioria de estrangeiros. Para quem já sabe um pouco da minha história, eu já trabalhei para empresas de vários países diferentes. Já trabalhei com uma empresa argentina, que era a Aivo. Já trabalhei com uma empresa sueca, que é a Cint. Já trabalhei para empresas americanas, como a Dell Computadores. Enfim, já trabalhei para empresas de vários locais diferentes e, claro, para várias empresas brasileiras. E, atualmente, eu trabalho para uma empresa irlandesa. Então, eu posso falar um pouco para vocês e eu quero compartilhar com vocês quais são, na minha opinião, as principais diferenças entre se trabalhar para uma empresa brasileira e uma empresa estrangeira. E primeiro ponto, é importante comentar que não necessariamente pela empresa ter a sua sede naquele país, ela normalmente tem uma cultura brasileira ou uma cultura estrangeira. Eu vou te dar um exemplo. Empresas como a Cint, ela é uma empresa sueca, mas ela entrou no Brasil fazendo aquisição de 3 empresas brasileiras. Então, embora seja uma empresa estrangeira, existia muita questão de uma cultura brasileira, por exemplo. Não necessariamente, então, a empresa sendo daquele país tem uma cultura estrangeira ou tem uma cultura brasileira. Vai depender muito de quem que são os gestores, como é que funciona a área que você está trabalhando nessa empresa. Então, isso varia muito de empresa para empresa e até de qual país essa empresa é. Mas uma das principais questões que vai afetar como é que é o seu dia a dia, como é que você sente a cultura da empresa é, por exemplo, o seu gestor. Se o seu gestor ele é brasileiro ou se o seu gestor ele é estrangeiro. Então, você tendo um gestor que não é da mesma nacionalidade que a sua, você vai ver várias diferenças com relação à cultura. Feito esse disclaimer, então, vamos para as principais diferenças que eu vejo para se trabalhar com uma empresa do Brasil e uma empresa de fora. A primeira diferença que é bastante comum em empresas, principalmente europeias, mas também americanas, é que o horário de trabalho ele é bastante respeitado. Isso aqui no Brasil, com essa questão de comunicação por WhatsApp, pela questão de muitas empresas não terem se adaptado muito bem ao trabalho remoto, a ter uma comunicação assíncrona, é bastante comum que os chefes mandem e-mails fora do horário, que eles esperem que vocês respondam fora do horário, que você tem que responder eventualmente no final de semana, de noite. Já em empresas de fora do Brasil, isso não é tão comum. Inclusive, você pode receber um puxão de orelha se você estiver trabalhando de noite, se você estiver trabalhando no final de semana, porque é muito respeitado essa questão do horário de trabalho. Mesmo em casos onde o fuso horário de parte do time é diferente, é muito respeitado isso. Normalmente se utiliza, por exemplo, o Google Calendar, onde tu consegue colocar ali qual que é o teu fuso horário, qual que é o teu horário de trabalho, e tu consegue salvar aquele horário e fechar a tua agenda para que tu não receba, por exemplo, convites de reuniões fora do seu horário de trabalho comum. Então isso é algo que eu vejo como bastante distinção entre empresas brasileiras e empresas de fora do Brasil, porque é comum que em empresas brasileiras seja normal você trabalhar em horários diferentes. Eu mesmo, em empresas brasileiras, já fiz reuniões, por exemplo, 6 da manhã e 9 da noite, porque eu tinha clientes de fora do mundo todo. E é claro que não há nenhuma regra, existem exceções, mas é isso que eu vejo mais ou menos de tendência entre o cenário de trabalhar para uma empresa brasileira e uma empresa de fora. Outro ponto que é bem interessante e é bastante tabu aqui no Brasil, que é vestir a camisa da empresa. Então isso é algo bastante comum, até em cultura das empresas. Você vai no website, aparece isso, vestir a camisa, ser um team player, alguém que se compromete, né? E é claro que ser alguém que vai lá e faz acontecer, e se esforça, e dá o seu máximo, é importante em qualquer empresa do mundo todo. Agora, essa questão de vestir a camisa, somos uma família, não sei o quê, isso para mim é uma coisa muito de empresa brasileira. Eu noto muito isso, inclusive em processo seletivo. Vou te dar 2 exemplos sem falar o nome das empresas, mas tinha uma empresa brasileira que eu estava fazendo processo seletivo esse ano e uma empresa de fora. Para as duas, eu disse que não ia aceitar a proposta de emprego que eu havia recebido, por N motivos que não vem aqui ao caso. Quando eu estava falando com essa empresa brasileira, eles simplesmente falaram, beleza, vai lá, manda e-mail para RH, dizendo que não quer mais, é isso aí.
Já a empresa de fora, eles ficaram falando comigo, falaram, a gente gostaria que você viesse aqui para a empresa, barã, barã. Uma das coisas que eu falei era, desculpa e tal, fazer o processo seletivo, acabar não indo, mas outra proposta é melhor por XYZ. Aí eles falaram assim, não precisa pedir desculpa, isso aqui é negócios, é assim que funciona o mercado de trabalho. Então isso é algo que eu acho bastante interessante, que eles entendem que o seu trabalho, ele é um trabalho, ele não é uma família, ele não é um grande grupo de amigos que está junto fazendo algo. Existe muito essa ideia que a empresa é uma família, e eu acho que são coisas diferentes. É possível ter um ambiente de trabalho legal, um ambiente colaborativo, onde as pessoas se dão bem, mas é trabalho, não tem como dizer que não é trabalho. É diferente de empresas brasileiras de fora, e eu pessoalmente acho muito legal, porque dá um ar de profissionalidade, porque você de fato está exercendo o seu trabalho naqueles horários específicos, você tem funções bem definidas, cada um basicamente assume suas funções e seguem a sua vida normalmente. Bem, uma das diferenças que eu não poderia deixar de falar é ganhar em dólar versus ganhar em real. Então, trabalhando com empresas brasileiras, dificilmente, para não dizer sempre, você vai ganhar em reais, e você trabalhando com uma empresa de fora, você vai ganhar em dólar. E isso eu já falei em vários vídeos aqui, tem acho que até um vídeo especificamente sobre a diferença de ser contractor e ser um CLT. Então você trabalha para uma empresa de fora, você vai ser um contractor, você vai ter que abrir um CNPJ, você vai ter que ter uma razão social, você vai ter que escolher o seu CNAE, vai ter uma série de coisas que você vai ter que levar em consideração, mas de uma maneira geral, você vai ganhar salários acima da média brasileira, que é em reais, e você vai ter uma alíquota de imposto menor. Eu criei uma planilha onde eu pude comparar ali todos os benefícios, como 13º, férias, assim por diante, para eu saber qual que era a melhor oportunidade financeiramente para mim. É claro que não é só o componente financeiro, existem vários outros fatores que você tem que levar em consideração na hora de decidir para que oportunidade você vai realmente ir, qual você vai aceitar a proposta, assim por diante. Mas é bem importante que você tenha ciência exatamente do que você está fazendo para você não trocar 6 por meia dúzia. E a última coisa que eu queria falar aqui nesse vídeo é bastante relacionada à área de vendas. É bastante comum aqui no Brasil você sempre ter uma meta, e você como vendedor, você como, por exemplo, Customer Success, qualquer área que tenha metas objetivas de números que você tem que trazer para a empresa, é bastante comum que você tenha essa meta, sua meta é 100 mil reais esse mês. Você vai lá e atinge 100 mil reais esse mês. No mês seguinte, eles vão aumentar a sua meta para 110 mil reais. Depois você vai atingir 110, eles vão aumentar para 120 mil reais. Ou seja, todo mês eles aumentam a meta. Então fica cada vez mais difícil de você atingir a sua meta. Não é como se você não estivesse fazendo nada, ou seja, você bateu 100 mil e daí mês que vem você já começa com 100 mil. Não, muitas vezes você todo mês tem que bater aquela meta novamente. E essa meta vai crescendo todos os meses. A sensação que dá é que você está sendo dificultado pela liderança e pela direção da empresa a atingir as suas metas e, consequentemente, ganhar as suas comissões. Isso é bastante comum, tá? Não foi em uma empresa, não foi em duas empresas, foram em várias empresas brasileiras que eu tive esse tipo de experiência. E isso é bastante ruim. Eu não vou dizer também que isso não acontece lá fora, eu acho que isso acontece. Mas eu acho que isso é parte de você entender como é que funciona a cultura da empresa durante o processo seletivo. Então, por exemplo, algumas coisas que eu fiz durante essas etapas para tentar entender antes mesmo de entrar na empresa. Eu fazia perguntas como: quanto por cento dos seus vendedores batem meta todos os meses? Como está o atingimento geral de metas do seu time? Você tem um vendedor que bate meta seguida durante um ano ou durante 2 anos? Como é que você atingia suas metas quando você era account manager? Você espera que o seu vendedor bata a meta todos os dias? As suas metas são atingíveis? Essas são algumas das perguntas que eu fazia nos processos seletivos, onde eu chegava a avançar em mais etapas e falava com o gestor comercial. Então isso é algo que para mim, como vendedor, para minha motivação, para minha satisfação pessoal, eu preciso atingir essas metas. Então, ter metas atingíveis que de fato você vai ter possibilidade real de fechar negócios, de conseguir atingir aquela meta, inclusive passar, atingir 150%, 200%, isso são coisas que me motivam muito e para mim faziam bastante falta, principalmente em empresas brasileiras, e eu vejo isso como um pouco maior tendência no mercado. Inclusive algumas empresas que já têm a razão social aqui no Brasil, né, que já contratam CLT, mas que vieram de fora do Brasil, eu vejo essa mentalidade
muito similar, onde eles querem que os vendedores atinjam a sua meta, porque no médio e longo prazo eles sabem que um vendedor que está motivado, que está batendo as metas, ele vai cada vez mais vender mais. Agora, um vendedor que você está todo mês lá aumentando a meta dele, ele nunca consegue atingir. Quando ele consegue atingir é tipo 90%, e você vai lá e aumenta de novo, aí você vê que também tem um cenário muito complicado. E um último detalhe sobre isso é aumentar a meta de pessoas que estão batendo e diminuir a meta de pessoas que não estão batendo é algo também, infelizmente, bastante comum. E isso é uma das coisas mais desmotivadoras, porque você vai desmotivar quem está batendo a meta, porque ele está vendo que está sendo dificultada a sua meta, e vai desmotivar quem não está batendo também, porque ele sabe que se ele não bater, vão diminuir a meta dele, então vai acabar até facilitando o trabalho dele. Ter a meta padronizada, inclusive entre os vendedores, ou seja, a mesma meta para todo mundo, muitas vezes acaba sendo um cenário mais simples, por dar justamente esse sentido de meritocracia, principalmente em vendas. Eu acredito que meritocracia é algo bastante complicado de se falar. Se quiserem que eu faça aqui um vídeo sobre meritocracia em a empresa de tecnologia, comente aqui embaixo, daí eu faço um vídeo só sobre isso. Mas a área de vendas é onde se é mais possível ver uma meritocracia, porque você define lá metas iguais, se as pessoas têm mais ou menos o mesmo background, as mesmas oportunidades e a mesma capacidade de executar, é mais ou menos um ambiente meritocrático se elas têm as mesmas metas. Agora, tu ter uma meta diferente para cada pessoa, de acordo com a performance, né, que muitas vezes é duvidosa, acaba sendo um pouco mais complicado. Então é isso, essas foram as principais diferenças que eu tenho notado trabalhando para empresas brasileiras e empresas de fora. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, curtam aqui, se inscrevam e até o próximo.